Pretende-se que o museu seja uma estrutura viva para a cidade. Mais que tudo é esse o primeiro tema que eu acho que é importante reter. Uma estrutura viva no sentido que é de todos, porque o Douro, a cidade e o vinho do Porto é de todos nós. E, portanto, nesse sentido, nós concebemos uma estrutura que é constituída por várias partes. Ou seja, é um museu que se entra na Cota da Reboleira, subimos, temos 3 pisos de exposição, descemos, temos um piso de wine bar e um arquivo do vinho, e do outro lado da rua temos um espaço que é vinho e sociedade, ou vinho, cultura e sociedade. E depois, a lógica do próprio museu é ser construída por camadas. E nós temos que respeitar a história, mais uma vez como no vinho. Ou seja, mais uma vez, há um legado, e nesse sentido este legado maravilhoso, estes tetos, estas alvenarias de granito, todo este legado que nos foi trazido ao longo dos séculos pelas pessoas que viveram, trabalharam nesta casa, neste edifício. E porquê é que nos lembramos de fazer aqui? Porque aqui é mesmo o sítio do vinho do Porto. Basta olhar, nós vemos as caves do outro lado, era aqui de facto nestas ruas do Porto que havia o consumo do vinho do Porto, eram as ruas do Bulício, quando aqui havia barcas e navios e descargas, e acima de tudo nós queríamos muito ter um museu aqui na Ribeira. É evidente, temos a Casa do Infante, mas queríamos muito que este museu viesse para aqui, para este edifício, para que este edifício, que é o último edifício municipal de relevo na frente de Rio, aqui na Ribeira, fosse de facto um museu para todos nós. Este não é um museu para os outros, é um museu para todos nós, e percebem pela forma como ele foi pensado e pela museografia do museu que estamos mesmo a pensar naquilo que é o nosso íntimo, que é aquilo que é de facto muito o património da cidade, um património que tem a ver com a afirmação política, com a afirmação económica, com a história da cidade, uma cidade batalhadora de pessoas humildes que lutaram, e em que o vinho fez parte, a economia do vinho fez sempre parte da cidade, como aliás continua a fazer. Este projeto tem ainda a vantagem de se inserir num circuito daquilo que nós chamamos o Museu da Cidade, que é um museu policêntrico. O piso térreo tem a ver com uma ideia muito primordial do museu, que é a ideia de colecionismo. É um piso que tem sobretudo a ver com a iconografia, as uvas, a vinha e o consumo de vinho. O piso do Rio é um piso que é uma homenagem, na sua grande maioria tem a ver com um processo também muito interessante e que faz muitos museus, tem a ver com as doações. Depois, no piso aqui por baixo, que tem a ver com os aferidores, o que se fez foi realçar esse contraste entre o que é o edifício, portanto o novo contexto onde as peças estão, e a natureza das próprias peças. Os expositores acentuam a natureza das peças e as paredes acentuam e dão uma espécie de retórica ao próprio edifício. Aqui neste piso há uma experiência feita com uma espécie de filtragem de uma primeira atitude museográfica, e ali há uma tentativa, também relativamente comum nos museus, de enquadrar as peças numa recriação do que é o seu contexto original, e por isso se fez a recriação da Sala da Variação dos antigos Passos do Concelho.